Em Gênesis 45, versículo 1, diz assim: Então José não podia se conter diante de todos que estavam com ele e clamou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer os seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como toda a casa de Faraó. E então disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Ainda vive meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais aos seus irmãos: Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos a vida por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Apóstolo, essa palavra, que palavra é essa que o Senhor quer dar para a gente nessa tarde? A palavra desta manhã é: conserte-se. Conserte-se. Como assim, pastor? Consertar aquilo que eu ando fazendo de errado, parar de fazer, aquilo que está torto na minha vida eu endireitar? Também. Mas não é esse consertar que eu estou falando. Irmãos, às vezes, pessoas escangalham o nosso coração. Às vezes, pessoas que nós amamos, elas escangalham a nossa alma. Às vezes com uma traição, às vezes com uma decepção. Porque às vezes a gente espera tanto de uma pessoa, a gente coloca tanta esperança, e aquela pessoa nos decepciona. Às vezes pessoas escangalham o nosso coração com ingratidão. Como é difícil lidar com a ingratidão. Até o próprio Jesus falou sobre isso, né? Quando ele curou 10 leprosos e só um voltou, ele disse: eu não curei 10, cadê os outros 9? Só você voltou. A ingratidão é algo que fere muito a alma. E às vezes você ajuda, você abençoa uma pessoa, você se esforça por uma pessoa, você se doa para uma pessoa, e às vezes o que você recolhe dela é ingratidão. E às vezes você passa por situações onde até pessoas que te amam têm o poder de ferir a tua alma. É com uma palavra, é com uma atitude. Quantas vezes nós, maridos, ferimos as nossas esposas com palavras, com atitudes, com uma ignorância. Quantas vezes você, mulher, magoou o teu esposo, magoou o teu marido com uma palavra, com uma atitude, com um momento de nervosismo, com um momento de raiva, né? Como nós já ministramos aqui a semana passada, às vezes você, tomada por um momento de raiva, embriagada pela raiva, você agride, ofende, magoa. E infelizmente, irmãos, a gente às vezes não entende o que a Bíblia está dizendo quando o escritor ele diz assim: de tudo que se deve guardar, lá no livro de Provérbios ele diz, de tudo que você deve guardar, ou seja, entre todos os tesouros que existem que você deve proteger, ele diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E muitas vezes a gente não vigia o tanto que era para vigiar, a gente não guarda o tanto que era para guardar. E aí acontecem situações, fatos, realidades, embates,
onde pessoas vêm, escangalham o nosso coração. Imagina que teu coração é um relógio, né, funcionando ali tic, 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 o tempo todo, e vem alguém e quebra o funcionamento. Magoa, fere, trai, engana, mente, usa de ingratidão, usa de falsidade, usa de violência, usa de arrogância, às vezes a pessoa usa de ignorância, e tudo isso que eu estou te falando fere o nosso coração. E a Bíblia diz que eu não posso deixar nascer no meu coração nenhuma raiz de amargura. E a palavra que eu quero te dizer nessa tarde é: conserte-se. Ah, mas como assim? Não espere que a pessoa que te escangalhou volte para te consertar. Eu gostaria muito que você guardasse esse texto nessa tarde, que você entendesse isso nesta tarde. Não espere que a pessoa que te escangalhou, ela volte para pedir perdão, ela volte arrependida, porque nem sempre isso acontece. Quantas vezes o marido fere a esposa e não se dá conta disso? A esposa está ferida, o coração está ferido, está magoado, está escangalhado, e ele não volta para pedir perdão. Ou vice-versa, às vezes a esposa feriu e não volta para pedir perdão. Quantas vezes acontece ao contrário, pais que magoam filhos, filhos que magoam pais, talvez um pastor, uma ovelha, magoou uma ovelha, talvez um irmão magoou o outro, pessoas que magoaram a outra e não voltaram para pedir perdão. Talvez porque não reconhecem, talvez porque não entenderam que fizeram nenhum mal, talvez porque não se aperceberam do mal que praticaram, ou às vezes até se aperceberam, mas acham que estão na razão, porque tem gente que acha que tem direito de ferir, tem gente que acha que tem o direito de magoar, de falar o que bem entender, e ela acha o seguinte: se eu falei a verdade, se eu falei dentro da minha razão, dane-se quem ouviu. E não é assim. E muitas vezes o nosso coração fica ferido, fica escangalhado, para de funcionar como era para funcionar. As fontes são contaminadas. E a palavra dessa tarde para você é para você não ficar esperando que essa pessoa volte. Não dê tempo para essa pessoa voltar e vir consertar. Conserte você mesmo. Porque o texto que eu estou te ministrando nessa tarde, sobre esse livro de Gênesis, sobre a história de José, os irmãos o traíram, o odiaram, o invejaram e o venderam. Os irmãos o entregaram para a morte. Os irmãos o entregaram à própria sorte. Pelos irmãos dele, que ele morresse, que ele fosse castigado, que ele fosse destruído, esquartejado, não fazia a menor diferença. Passaram-se 13 anos. Ele era só um jovem. Ele era só um rapazinho. 17 anos, um adolescente. Foi vendido, traído, abandonado, humilhado, condenado à morte pelos seus irmãos. 13 anos depois, José tem um governo. 13 anos depois, José é uma autoridade. 13 anos depois, José tem o poder de matar os seus irmãos. José tem o poder de condenar, julgar e destruir a vida dos seus irmãos. José tem o poder de eliminar os seus irmãos. E quem que vem parar na mão de José? Os seus irmãos. Só que acontece uma coisa muito tremenda nesse texto. E eu me emociono porque eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, porque não entenderam esse princípio bíblico. Quando os irmãos de José chegam até ele, José já estava consertado. José já estava curado. Por isso Deus prosperou José. Porque o projeto de Deus, desde o início, era que José preservasse a vida dos seus irmãos. É que José preservasse a descendência dos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham promessas de Deus. Então, para que José cumprisse o propósito de Deus, José tinha que se consertar.
José tinha que perdoar os seus irmãos sem que eles nunca lhe tivessem pedido perdão. José tinha que amar os seus irmãos sem que talvez ele nunca tivesse sentido o amor deles. José tinha que liberar sobre os caras um perdão que eles nunca pediram. Um arrependimento, porque as pessoas falam, não, se fulano se arrependeu, eu perdoo. Se vier me pedir perdão, eu perdoo. E se ele não vier? Não se iluda. A vida de quem guarda ressentimento é extremamente pior do que a daquele que fez a ferida. Muito pior. A vida daquele que guarda o rancor, o ressentimento, é infinitamente mais desgraçada do que a vida daquele que fez o mal. É muito pior. Porque às vezes a pessoa te fez o mal, ela foi viver a vida dela, ela foi tocar o barco dela, ela foi fazer as coisas dela. E você está aí se remoendo, guardando uma ferida, uma mágoa, algo que aconteceu há anos atrás, meses atrás, semanas atrás. E isso vem te destruindo, isso vem acabando com a tua alma. Presta atenção. Quando você retém perdão, quando você não libera perdão, bênçãos são retidas sobre a tua vida. Bênçãos que eram liberadas para você, bênçãos que eram para chegar para você, coisas boas que eram para acontecer, ficam retidas nos céus e não são liberadas. Não são liberadas. Porque a retenção do perdão é uma desobediência a Deus. E eu quero te dar um conselho nessa tarde. Talvez você está esperando a pessoa voltar e te pedir perdão. Talvez você está esperando a pessoa voltar e consertar aquilo que ela quebrou dentro de você. Não faça isso. Porque possa ser que ela nunca volte. Você tem que se consertar. Você tem que curar a ferida que te fizeram, liberando perdão. Perdão genuíno. Liberando a pessoa, deixa ela viver. Cara, eu fico imaginando quando os irmãos de José, eles chegam dentro daquela sala, que ele manda sair todo mundo. E ele diz para eles assim, vocês sabem quem eu sou? José devia estar transformado, né? Porque eles não reconheceram o irmão. 13 anos depois, mas eu acho que José assumiu muitas características dos egípcios. 13 anos depois. E eles chegam diante do irmão deles. E ele diz, vocês sabem quem eu sou? Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. E a Bíblia diz que eles ficaram o quê? Pasmados. Por que eles ficaram pasmados? Aterrorizados, desesperados, preocupados. Porque eles falaram, agora já era, meu irmão. Vai morrer todo mundo. A gente ferrou com a vida do garoto. A gente destruiu o garoto, a gente acabou com a vida dele. E ele, sozinho, se transformou no governo. Agora ele vai matar a gente. E aí José fala para eles, tranquilo, fiquem tranquilos. Tudo que vocês fizeram foi porque Deus permitiu. Tinha um propósito de Deus e eu estou aqui para preservar a vida de vocês. E aí sabe o que eu penso, irmãos? Talvez você falaria assim, não, eu vou perdoar, mas primeiro eu vou mandar dar uma surra em cada um. Esse texto é muito forte, irmãos. A Bíblia diz que depois que houve essa confissão, José se pendurou no pescoço dos irmãos e chorou com eles e os abraçou e os beijou, porque ele estava vivendo uma restituição. José não tinha mais família. Os filhos de José não tinham tios. Os filhos de José não tinham primos. E naquele instante, José entendeu que Deus estava lhe restituindo a sua família. Às vezes você tem o direito de ficar escangalhado. Você tem o direito de guardar essa mágoa. Você tem o direito de guardar essa raiva. Eu não falo mais com fulano. Eu não falo mais com ciclano. Bloqueei não sei quem. Eu não falo mais. Ouça, o envenenado é você.
Quem está morrendo é você. Quem está deixando de receber muitas bênçãos é você. Ah, mas quem me fez o mal foi a pessoa. Sim. Ela te fez o mal. Ela te fez uma ferida. Você não está cuidando dessa ferida. Essa ferida está se infectando, entrando bactérias, está gangrenando, e daí a pouco você vai morrer infectado. Então cabe a você curar. Não permita que aquilo que quebraram em você fique quebrado. Conserte-se. Conserte-se. Busque cura em Deus. Busque cura. Busque de Deus a capacidade de dizer: Deus, eu não quero guardar mágoa de ninguém, eu não quero mais guardar ressentimento. Eu abro mão desse direito para ter a tua paz, a tua presença e as tuas bênçãos. Eu abro mão do direito de odiar, eu abro mão do direito de ter mágoa, rancor, ressentimentos, pelo direito de ter a tua paz, a tua presença na minha vida. Quem guarda ressentimentos se torna vingativo. Quem guarda ressentimentos acaba se tornando uma pessoa amarga e má. Quem guarda ressentimentos não consegue ter a presença de Deus e não consegue viver a plenitude do Espírito. Não espere que a pessoa volte para te pedir perdão, porque possa ser que ela nunca volte. Os irmãos de José apareceram 13 anos depois e não pediram perdão a ele. Mas ele já os havia perdoado. Ele já havia liberado a vida deles. Por muitas vezes nós falamos assim: estou esperando fulano melhorar, porque se ele mudar, se ela mudar, aí eu vou liberar perdão. Não, não. Não faça isso, não. Talvez essa pessoa que te feriu não tenha condições de te pedir perdão. Talvez essa pessoa que te magoou, que te traiu, ela não tenha condições hoje de te pedir perdão. Ela não tenha condições de voltar para consertar o mal que ela te fez. Mas você, em Deus, tem essas condições. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o médico do coração. É Ele quem cura as feridas da nossa alma. É Ele quem nos sara. É Ele que nos redime. E se você desejar isso, você vai orar e Deus vai te dar a capacidade de perdoar. E uma vez que você perdoa, você é que fica livre. Você é que fica restaurado. Você é que vai ser feliz. Porque às vezes a gente acha assim: ah, eu vou liberar perdão, o outro que fez o mal vai ficar numa boa. Não, não, não. Você está enganado. Você vai perdoar e quem vai ficar numa boa é você. Porque os céus vão se abrir sobre a sua cabeça. Vão se abrir. Às vezes tem bênçãos que você vem orando a Deus, e elas não chegam, elas não acontecem. Sabe por quê? Porque em algum cantinho desse coração, em algum cantinho dessa alma, tem um ressentimento que o perdão nunca foi liberado. De uma pessoa na escola, da infância, de uma pessoa que te fez mal quando você era adolescente, de uma pessoa que te magoou, uma mágoa que você teve do teu marido, da tua esposa, de um filho, de um pai, de um irmão, e que está até hoje. Você deixou para lá, às vezes você até trata a pessoa bem, às vezes você até, fulano, trata bem, blá, 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 aquela coisa da educação, mas lá dentro há algo escangalhado em você. E nesta tarde, eu estou aqui como voz profética de Deus para dizer para você: ei, chegou a hora de liberar o perdão. Porque Deus quer derramar bênçãos sobre a tua vida. Deus quer trazer coisas que você vem pedindo há muito tempo. Mas primeiro Ele precisa encontrar um coração limpo. Um coração consertado. Eu estou te dando uma prova de que é possível. José perdoa a traição, o decreto de morte, todo o mal que os irmãos dele fizeram para ele, ele perdoou, sem que eles pedissem perdão. E sabe o que aconteceu? Quem foi o maior beneficiado com isso? O próprio José. Conserte-se. Porque possa ser que a pessoa que te feriu nunca volte. Ou possa ser
que ela não tenha condições de voltar. E antes que essa ferida se torne infectada, se torne uma gangrena, antes que essa ferida aumente a ponto de consumir a tua alma, de destruir a tua paz, de quebrar o teu relacionamento com Deus, perdoe. Não perdoe porque você é bom, porque você não é, eu também não sou. Não perdoe porque você é a melhor pessoa do mundo, não. Perdoe porque você é inteligente, porque você não quer ficar preso, porque você não quer reter as bênçãos de Deus, porque você não quer impedir que a graça de Deus se revele na tua vida e porque você quer ser feliz. Quem guarda ressentimento e mágoas nunca é feliz. Ah, mas eu vou liberar o perdão e o outro vai ficar numa boa. Não. Você vai liberar perdão e você vai ficar numa boa. A bênção é muito maior para aquele que perdoa. Cada um dá aquilo que tem. Os irmãos de José tinham inveja, raiva, ciúme, ódio e deram isso para ele. De volta, ele deu para os irmãos perdão, amor, proteção, alimento, guarida e vida. Cada um dá o que tem. Se você tem Deus, use a presença de Deus para se consertar. Conserte-se. O Espírito Santo quer te ajudar a fazer isso nessa tarde. Amém? Então nós vamos orar que você possa receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém?